Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Gente, começar, né? Eu quero que você comece contando a tua história de vida, né? Então, assim, quem era o Elton antes de conhecer a corrida e o que fez você mudar a chave? Cara, essa é uma pergunta super interessante que eu tenho construído a resposta do que me fez mudar a chave, sabe? Mas basicamente eu fui obeso mórbido até os 34 anos e tive uma infância também, desde sempre, desde que eu me entendo por gente obeso, uma adolescência obeso e a fase totalmente até hoje. Vou fazer 37 anos agora em abril, então tem 2 anos apenas que eu virei essa chave, né? Então a minha vida inteira também eu fui um obeso e operei com obeso mórbido, né? Sou filho aí da bariátrica, que foi a minha última alternativa médica, digamos assim. Já havia feito vários tratamentos ao longo da vida, nutrólogo, nutricionista, endócrino, academia, sempre aquele ganha e perde e tudo mais, sabe? E nos últimos tempos, em 2019, eu bati meu peso máximo, que foi 135 quilos. Eu operei com 130, que foi assim. A minha ideia, eu brinco, né, que eu olhava na rua idoso, eu não via nenhum idoso super obeso. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar esse cenário, sabe? Principalmente por causa de família, Felipe. Querer ver filha crescer, querer ver pais envelhecerem, ter ser um porto seguro para os meus pais, para os meus irmãos, querer envelhecer assim com uma certa saúde, sabe, cara? Eu cheguei num ponto que eu tava tendo dificuldade para amarrar meu tênis, sabe? Eu ia amarrar o tênis, sentia aquela falta de ar, sofria com muita sudorese, cara. Ia em restaurantes, bares, alguns lugares públicos, o suor escorria, as pessoas chegavam em mim e perguntavam se estava passando mal, tal. E eu não estava, era só o suor mesmo ali proveniente da obesidade e tudo mais. Então, várias situações assim que minaram a minha cabeça ao longo do tempo. Isso também nos faz construir uma certa personalidade, mas ao mesmo tempo também te dá uma martelada forte assim da realidade diária, sabe? Eu sempre falo também, cara, que o obeso é a pessoa que mais quer emagrecer. O pessoal acha que não, sabe? Mas o obeso é o que mais entende de obesidade, o que mais entende de dieta, o que mais entende do que ele tem que fazer. Porque ele não faz, aí já entra questões psicológicas, a gente tem que fazer um acompanhamento psicológico, tem que fazer um acompanhamento até mesmo psiquiátrico, para entender o que leva a pessoa obesa a não ter essa força, entre aspas, de vencer aquilo. Eu comparo sempre também a questão de um alcoolismo, né? O cara que é alcoólatra e não decide parar hoje de beber e pronto. O cara que é viciado em droga também é nessa forma. Então, a obesidade ela é uma doença. Por mais que tenha muitas questões de empoderar um corpo obeso, eu respeito também, mas a gente tem que tratar a doença obesidade. Ela tem um CID, que é uma classificação de doença internacional, e ela também é comorbidade para 40 outras doenças. Então, é uma coisa muito grave, muito séria. Que eu comecei a estudar, comecei a entender, comecei a ver que o meu corpo já não estava legal, mesmo com 34 anos, cara, estava novo e não estava conseguindo viver. E aí, procurei um cirurgião, falei, eu enquadro, eu trabalho numa operadora de plano de saúde, então já tinha mais ou menos a noção do que eu precisava para ser aprovado na cirurgia, porque a cirurgia também não é uma questão assim de eu vou fazer a bariátrica. Não é assim. A gente tem uma série de DUT, que é a diretriz de utilização, que a ANS estipula, para falar se o cara está apto a operar ou não. Tem uma série de regras. E disso eu resolvi em novembro de 2018. Em março de 2019 eu fiz a minha cirurgia e desde lá eu virei a chave mesmo, cara. Eu virei assim, eu tive um problema sério na minha cirurgia, eu tive que fazer 2 bariátricas, entre aspas, sabe? Eu tive uma hemorragia lá da noite pro dia, tomei sangue, assim, fiquei muito, muito mal mesmo, coisa que não é normal, sabe? Sim. Eu fui escolhido assim, Deus falou, vai com você, porque a partir daqui agora você tem que construir alguma coisa e deixar teu legado igual a gente brincou. Então foi a partir daí, cara, que eu saindo dessa situação de quase morte, que é o laudo que tem lá do médico pedindo
todas as autorizações de emergência, sabe? Eu tive uma crise, esqueci o nome agora, mas é um excesso de perda de sangue, assim, devido a uma hemorragia interna. Então, essa questão toda me fez sair do hospital 10 dias depois, uma semana depois, era para eu sair praticamente no dia seguinte, com os meus pais chorando, a minha esposa com o olho desse tamanho arregalado, porque bati perto, assim, de os deixar, entendeu? Então, eu falei, então não foi à toa, não foi à toa isso tudo que eu passei, sabe? Eu falo, tem que realmente mudar, e não somente mudar o tamanho do meu estômago, vou precisar mudar a minha cabeça. Então, basicamente, assim, contextualizando, a gente vai falar mais, mas foi nesse sentido. Caramba, eu fiquei até impressionado que eu não sabia dessa outra parte aí, né? Que você teve essa dificuldade toda, até arrepiou aqui, cara. Que coisa. Você vê que. Foi, cara, foi minha segunda experiência já, Felipe, de quase morte, cara. Eu tive um acidente em 2010, um acidente muito grave. Tava vindo de Poços de Caldas, que é uma cidade vizinha aqui de Varginha. Eu sou de Machado, na época eu morava em Machado. E encontrei um cara bêbado, assim, na estrada, no volante, era um sábado aleluia, o cara saiu na contramão e bateu de frente comigo, com a minha ex-namorada. Eu quebrei, tive 7 fraturas só no braço esquerdo, mais, Caramba! mais costela, mais dedos, mais nariz, eu tive que operar para reconstruir o nariz, a minha ex-namorada perdeu um rim que perfurou, foi a minha primeira experiência. De 2010 para cá, cara, eu já era obeso, eu fui ganhando peso, muito, muito, muito peso, assim, sabe? Eu ligo isso hoje em dia psicologicamente a essa questão do acidente, que são muitas vezes a gente não supera, né? A gente vive, mas aquilo fica também te remoendo muitas vezes na cabeça, né? É um inconsciente. E aí, na segunda agora da bariátrica, também foi uma segunda experiência de quase morte, cara. Aí eu falei, cara, eu preciso contar isso, eu preciso levar isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso, sabe? Porque você ter 2 chances, assim, de seguir, eu acho que não é em vão, sabe? Eu respeito a crença de todo mundo, mas eu acredito em Deus, eu acho que Deus dá essa chance pra gente realmente tentar fazer, se você conseguir levar a mudança assim, de hábito, uma qualidade de vida melhor para uma pessoa, para mim eu já ganhei tudo que eu tenho feito, sabe? Tudo que eu tenho lutado para construir. Não, realmente. Cara, essas experiências e você conseguir tudo que você conseguiu, ela tem que ser compartilhada, né? Porque assim, o que você disse é muito verdade, né? Porque não é só chegar pra pessoa e falar assim, como fala, né, no português bem claro, fecha a boca que dá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Já chega num ponto que é uma doença, né? Precisa de um acompanhamento psicológico e tudo mais, né? Como você falou, né? E é bem complicado, né, de conseguir. Assim, aí vamos dizer assim, você disse que você tentou de maneiras normais, né? E aí você via que não estava tendo resultado, né? E aí você vai e acaba ficando esmorecendo, né, também, né? Fica, total. Você se sente um fracassado, cara. A palavra é essa, sabe? É meu local de fala ainda, né? Como diz a galera. Então, eu fui obeso 34 anos e eu brinco que eu sou um ex-obeso em tratamento. Porque, ao contrário de um apêndice, por exemplo, que você retira e acabou aquilo, a obesidade ela pode voltar, né? O bariátrico ele engorda. Sim. O estômago dele fica pequeno, porém a gordura corporal em torno do estômago volta se a pessoa relaxar, se a pessoa então. Tem muitos casos de bariátricos que têm o reganho de peso, né? Até uma certa incidência grande. E também de bariátricos que viram alcoólatras por não conseguir comer. Então, é uma cirurgia complexa, sabe? A galera acha que é simplesmente assim, é uma questão, igual você disse, de um obeso que é fraco e optou pela bariátrica porque é mais fácil, porque vai ficar bonitinho esteticamente. Cara, é uma coisa muito grave, assim, sabe? Quem trata a obesidade desde a sua infância, desde a sua adolescência, sabe o quanto isso é oneroso para a vida de um adulto, para a vida tanto de saúde quanto para a vida psicológica, sabe? É uma doença, igual eu disse, sabe? É uma coisa muito séria, assim, que o pessoal muitas vezes trata como pejorativo, né? Já virou chacota o gordo, acho que vai ser sempre isso, mas eu também atrelo sempre hoje em dia a galera tem levantado muita bandeira de questão de racismo, coisa que está correta, de xenofobia, de machismo. Eu também gostaria de ver essa bandeira da obesidade levantada, sabe? Porque você chegar numa pessoa e falar, ô gordão, ô Jabulani, que foi meu apelido, ô Free Willy, então, tipo, isso para você pode ter se tornado natural, mas para a pessoa que recebe, eu garanto que aquilo ainda martela na cabeça dela e machuca, sabe? E é o que você disse. Ao mesmo tempo que a pessoa tem esse ataque psicológico,
diário e ela não consegue mudar aquele cenário, isso torna dentro da cabeça dela uma coisa extremamente séria e agrava ainda mais a doença, né? Porque o obeso, por exemplo, eu não fumo e não bebo. Já fiz uso de bebida lá na adolescência, mas na minha vida adulta não fumo e não bebo. Então, qual que era a minha válvula de escape? A comida, a compulsão alimentar. Então, todas as minhas frustrações diárias eu tratava através da comida. Igual o cara que fuma muito, igual o cara que bebe muito, igual o cara que droga. Então, essa era a minha doença, entendeu? Ainda é que eu ainda estou em tratamento, né? Caramba, que coisa. E assim, isso. Antigamente eu achava que a bariátrica era só a solução, antigamente, né? Até uma amiga da minha namorada fazer essa cirurgia, e aí ela me contava, né? Que você tem todo um tratamento, você precisa ficar comendo, você quase não come nada, né? Por um bom tempo, até o teu estômago se reacostumar, tudo mais, né? Como que foi o pós-bariátrica pra você? É pancada, cara. A gente começa com uma dieta líquida 3 dias antes da cirurgia, só líquido. Então é pro cara ver se ele vai sair correndo. Na Nossa. época eu não conseguia, né? Aham. Ou se ele ia ficar. E depois também da cirurgia são 20 dias só de dieta líquida. Só isotônico, água de coco, água, chá gelado. Depois de um certo tempo, 2 semanas, que libera para você um café, um chá quente. Então são 20 dias até o estômago cicatrizar só com água. Aí você imagina o que o cara passa, né? Tava acostumado a mandar 1 quilo num PF, numa churrascaria, e ele Nossa. começa a viver só de água 20 dias. A tua cabeça explode, cara. Se você não tiver força, eu sempre falo pra galera que tá buscando a cirurgia, que você tem que fazer um trabalho psicológico ou tem que estar muito consciente do que você vai passar, porque é pancada. É tipo, você vir para casa, tá todo mundo comendo e você tomando um copinho de 50 ml de 20 em 20 minutos, porque você não pode também virar água, de 20 em 20 minutos um copinho de 50 ml. Então você tem que estar com a cabeça muito, muito bacana, muito bem resolvida, tem que ter coragem também, sabe? E depois dos 20 dias de líquida, você entra numa dieta pastosa, aí são mais 15, 20 dias, só papinha, comida batida, caldinho de feijão, carne, caldo de carne, mais 20 dias. Então aí já foram 40. Eu fui voltar a ver um grão de arroz e uma carne com mais ou menos 50 dias de operado, sabe? Uma Cara. comida. E como que ficava a sua cabeça na hora? Cara, foi aí que, já queimando uma largada, que entra um pouco a atividade física, sabe? Que virou minha outra muleta mental, a corrida. Que eu troquei a compulsão alimentar pela compulsão pela corrida. Tudo que eu vivia através da frustração ali, da vida na comida, hoje eu saio para treinar e penso naquilo tudo que tem de errado na minha vida durante o treino de corrida, entendeu? Foi nisso que eu consegui, assim, tenho conseguido sair dessa, sabe? Mas eu fiz um teste bom quando eu voltei para casa. Eu gostava de cozinhar, ainda gosto, mas hoje em dia tem até pouco tempo para isso. E na primeira semana minha mãe ficou aqui em casa comigo, minha mãe é da cidade vizinha, eu moro aqui em Varginha, né? Aí eu falei, eu vou fazer almoço. Minha mãe, você é louco, não vai mexer com isso não sei o que. Eu peguei e fiz almoço sem poder comer nada daquilo. Falei, eu acho que eu tô Nossa. preparado. Cara, você já falou da corrida, então eu acho que todo esse treinamento psicológico que você teve que fazer, cara, você vai fazer muita ultra, com Não, então, certeza. cara, é engraçado, né? Porque a corrida ela ajuda muito a nossa Sim. mente e ela também estressa muito a nossa mente, né? Mas perante a esses cenários também que a gente vai passando da vida, cara, você acaba que traz aqui lá, tá difícil correr, lembra de quando você viveu 20 dias de água, sabe? Então você vai trazendo uma história a outra, interligando a outra, né? Pra gente ter uma força também mental, porque principalmente na Ultra, né, que é o carro-chefe aqui do seu canal, se você não tiver cabeça, você vai embora no primeiro 10K, né, cara? Só de pensar o quanto que ainda tem para terminar. Com certeza, né? E tem assim, tem as ultras de circuito, né? Tem aquelas de 24 horas que você fica rodando, né? Como se fosse um Tem ratinho de vontade de fazer laboratório. uma dessas. Tem vontade de fazer, cara. Pra ver Tem? se a cabeça aguenta mesmo, sabe? Sim. Não, mas eu acho que você é muito forte psicologicamente por tudo que você passou, né? Eu acredito. Então acho que você tá no caminho certo pra ultra aí. Teve agora a de Caieiras, né? Muito interessante. Aquela tá louco, 24 horas numa pista. Eu aplaudi de pé a galera, viu? Falei, esses são guerreiros mesmo. Nossa, a gente acha que consegue alguma coisa, você vê uns monstros desses, cara, é sem noção. Cara, e 400 metros a pista. Então você imagina. Pois é. O máximo que eu fiz foi em circuitos pequenos, né?
Foi 4 horas num parque de 600 metros. Aí eu fiz 100 quilômetros num trecho de 1,6 também, né? Que foi aqui na cidade, né? Então, mas o menor foi 600 metros, 400 metros eu não cheguei a fazer. Essas provas de circuito eu costumo fazer a analogia da piscina, da natação. Eu não sei se você nada. Não, preciso aprender. Porque na natação você vai de um local a outro e você fica dando viradas infinitas. E cara, você não pensa nada, você só vai. É o que eu chamo de estado de flow que você fica numa situação dessa. Você bota na cabeça, ó, tem que fazer tanto e você vai, e fica lá fazendo. É bom, eu gosto de treinar esse tipo de coisa. Esse dia eu fiz 16K aqui em Varginha, numa calçada que tem aqui perto de casa, redonda, assim, um Uhum. parque também, 700 metros. Eu fiz 16K lá, sabe? E é incrível como que a mente da gente manda você sair dali, né? Sim, Por mais que na rua vizinha é onde você corre todo dia, mas tua mente fica lá, sai daqui, vai reto. Eu falo, por quê? Eu quero ficar aqui, velho. É muito louco isso, sim, quer te sabotar a todo momento, né? todo momento, cara. Bom, e aí você falou que durante essa fase você começou a correr, né? Isso foi em março de 2019, abril de 2019? Março de 2019. Aí a atividade física mesmo são 30 dias mais ou menos para liberar, 20 Uhum, dias para caminhada, né? sim. Eu comecei a tentar correr ali por volta de julho, agosto de 2019. Uhum. E aí foi daquela progressão, 5K, 10K, como que foi o início? Foi tipo, saí para caminhar, eu caminhei assim uns dias, né, tal, aí Uhum, comecei a tentar trotar, comecei a jogar no YouTube, cai canal da galera que o YouTube entrega primeiro, né, Maico, Marcel, tal, aí uhum. depois você vai conhecendo os outros canais menores, né, com menos expressão assim para algoritmo, digamos, né, e aí eu comecei a querer trotar, cara, e meu primeiro 5K foi com 1 hora e 3 que eu Caramba. consegui dar um trotinho, sabe? Aham. 5 quilômetros. Aí eu já senti incrível. E coincidiu de 2 semanas depois ter uma provinha aqui na cidade, que era 5K, mas marcaram extremamente errado, deu 3.800 apenas. Eu fui o último, fiz 3.800 e 53 minutos entre caminhar e correr. Então Aham. achei incrível, cara. Eu tenho a medalhinha ali atrás. Falei, nossa, que coisa legal, o povo tudo louco, saía pra... E eu Aham. julguei muito isso, cara, não, julguei ao extremo. Hoje mesmo a galera no trabalho tava falando, ei, quem te viu, hein? Que eu julgava a galera que levava tênis para hotel, sabe? Esse povo é louco, velho, sai de casa, traz tênis para correr esteira, nossa, não sei o que. É muito louco essas coisas, né, cara? E aí, depois dessa prova aqui, eu peguei gosto, cara. Eu comecei a treinar, procurei lá o pessoal do Corrida Perfeita, treino com eles até hoje Uhum. comecei a evoluir gradualmente com a perda de peso, sabe? Então, vim perdendo peso e melhorando na corrida por causa do treinamento também, né? Aliado uma coisa à outra. Então, foi bem legal. Por exemplo, hoje de 5K, meu primeiro 5 de 1 hora e 3, eu fiz 18,46 recente. Então, dá uma evoluçãozinha, né? Uma bela de uma evolução. Eu acho que eu assim, eu não tenho uma prova de 5K, né, pra falar o RP, né, mas o melhor tempo que eu fiz acho que foi 22 minutos, uma coisa assim. Que é um tempo não é tão assim bom, né, vamos dizer Não, assim, né? legal demais. Eu gosto, mas eu não gosto. É doído, né? Sim. Velocidade dói pra caralho. Não, isso é verdade. São coisas totalmente diferentes, né? Velocidade e resistência são totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. E você falou uma coisa pra mim que é engraçada, essa questão do julgamento, né, cara? É, eu lembro quando eu ia pra balada, que eu via o pessoal correndo na rua, eu falava assim, meu, que gente louca, né? Meu? Acordar cedo de manhã pra correr e tal. Aí hoje é o contrário, eu acordo 4 horas, vejo o pessoal lá, os zumbis, eu chamo o pessoal de zumbi, né, que fica na rua, e aí eu falo assim, meu, o que esse Lá pessoal ganha com isso? na meia, agora em São Paulo, tinha uma galera saindo de balada lá. Você passou pelos caras? Tava um Sim. monte de gente saindo de balada e nós correndo lá já. Não, e tinha uns dentro da balada ainda, né? O pessoal ainda tava lá ainda, né? Ai, ai. Bom, aí você foi para as meias maratonas. Quantas que você tem dessas modalidades? Então, cara, eu sou recente, né? E coincidentemente entrou a questão da pandemia, né? Então eu mais Ah, é treino do que verdade. corro prova. Sim. Então, tipo assim, eu tinha tudo para desistir da corrida, né? Se você for olhar. Uhum. Porque a pandemia foi 2020, né? Uhum. Meio final ali, do meio pro final de 2020, carnaval de 2020, né? Já Uhum. faz tempo também que nós estamos nessa.
Então, eu comecei a correr em agosto de 2019. Então, tipo, eu corri uma prova, essa de 4 quilômetros, uma outra prova de 8, e depois já entrou a pandemia. Então, tipo, de lá para cá ficou praticamente um ano sem ter nada, né, de prova. Tanto é que a minha primeira maratona, assim, oficial, eu ainda não tenho. Eu tenho a minha maratona que eu fiz virtual, sozinho, entendeu? Caramba. Eu treinei pra caramba, treino pra caramba sozinho. Então é uma coisa também que não me faz falta. Eu vi muita galera parando de correr porque não tinha prova, né? E eu sou o contrário, eu treino pra caramba e disputo pouca prova. Então eu fiz 3 meias sozinho, tipo, com o relógio mesmo, sozinho, sem água, sem apoio. Fiz uma maratona também sozinho, virtual, todas elas virtual. Comprei prova e fiz, nem sabia que existia isso, sabe? A minha história é recente, né, cara? Então, praticamente início de 2020 até agora. Tem 2 anos, assim, de corrida apenas, se você for olhar. E aí, agora, pra você ter noção, a minha primeira meia oficial foi essa que a gente se encontrou agora, a meia internacional de São Paulo, oficial, real, presencial e tudo mais. E Caramba. eu treinei tanto, Felipe, que eu fiz a maratona virtual, fiz as meias também virtuais, e aí a minha primeira prova, assim, grande, foi uma ultra maratona de 67 quilômetros. Então, isso é muito louco, né, cara? Caramba, olha só. Você sabe que eu fiz essa pergunta, mas eu até esqueci da questão da pandemia, de não ter as provas, né? Eu até esqueci dessa parte, né? Que não teve as provas, né? E você sabe que teve muita gente que migrou para ultramaratona diretamente por causa disso, né? Porque a ultramaratona é uma distância que se você organizar a largada e você organizar a chegada, praticamente não vai ter aglomeração, né? Tanto é que foi um sucesso lá na Prece, né? Foi uma das primeiras, assim, presenciais que foram liberadas, que deram certo, né? E eu até tenho um vídeo meu que eu falo, né, lá na Cruz de Pedra, eu falei, ó, minha primeira maratona oficial foi dentro de uma ultra. Então, quem diria, sabe? Ironias da vida.